Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, eu quero cumprimentar a você, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Amados, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, está escrito: Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Glória a Deus, pois toda honra, toda glória seja transmitida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Ele pela sua vida, pela sua preciosa companhia, pelos minutos, segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, que Deus o guarde e recompense a você pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Queridos, as nossas escolhas definem o nosso futuro. As nossas escolhas definem o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos deixou uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O poder de você escolher. O poder de decisão. Jesus não interfere na decisão do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, as nossas escolhas traz consequências boas ou ruins para a nossa vida. As nossas escolhas traz coisas ou consequências boas ou ruins para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 11, 28, Jesus diz na sua palavra que fosse a Ele, que se chegasse a Ele todos que estáis cansados e sobrecarregados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou um caminho estreito, um caminho largo. Você decide por onde quer andar. Você decide a qual caminho você vai escolher. O caminho largo, diz a Bíblia, é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que andam por este caminho. O caminho largo se anda de qualquer forma, de qualquer maneira, da maneira que você pretende. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, este caminho largo, ele traz consequências lastimáveis para a vida do ser humano. Este caminho largo, ele leva ao ser humano a decidir o que ele quer, ele fazer da vida o que ele quer, mas ele também tem uma consequência. E diz a Bíblia que este caminho largo é o caminho que leva para a perdição. Mas também existe o caminho estreito. O caminho estreito é espinhoso. O caminho estreito tem dificuldade. O caminho estreito não é difícil, não é fácil de andar por ele. Mas o caminho estreito, ele tem um benefício. O caminho largo tem consequências, mas o caminho estreito tem um grande benefício.
Que benefício é esse, irmão Lucivaldo? O caminho estreito, ele leva ao ser humano para perto de Jesus. Ele leva ao ser humano ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que ele disse lá no início que as nossas escolhas definem o nosso futuro. Jesus veio com o propósito de salvar toda a humanidade. Jesus veio para resgatar da maldição do pecado todos os seres humanos. Mas nem todos, louvado seja o nome do Senhor, toma esta decisão de servir ao Senhor. Nem todos querem realmente ter um compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já já nós vamos meditar por alguns segundos nos versículos em que nós lemos. Bendito seja Deus. Pois a Bíblia nos diz que Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus, com o propósito de salvar os judeus. Eu e você não tinha a oportunidade que hoje temos. Outra hora a gente não tinha este privilégio de ser salvo, de alcançar a salvação, porque Jesus não veio para gentios. Louvado seja Deus. Jesus veio com o propósito, com a finalidade de salvar toda a nação judaica. Louvado seja Deus. Mas os versículos em que lemos dizem que eles o rejeitaram, o Senhor. Eles não acreditaram que Jesus seria o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não receberam Jesus como o Filho de Deus. Eles não creram. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, queridos, nós estamos pregando este Evangelho. Todos os dias nós estamos anunciando que Jesus está voltando. A todo instante tem alguém dizendo: vinde a mim, porque esse é um convite de Jesus, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a humanidade, os seres humanos, estão tão apegados às coisas daqui que desprezam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Jesus, eu quero voltar a dizer, que não força, nunca forçou ninguém a segui-lo. Você tem livre e espontânea vontade de decidir o que você quer fazer da sua vida. Porém, eu quero lhe dizer que as suas escolhas ruins não venham trazer consequências lastimáveis para a sua vida. Que você tome uma decisão verdadeiramente de servir a Deus. Porque Jesus nos deu esta oportunidade e nos está dando até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não teria nenhum benefício ou nenhuma possibilidade, melhor dizendo, de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus não veio para salvar gentios, veio para salvar os judeus. Ele veio para o seu povo, para a sua nação, louvado seja Deus, mas eles o rejeitaram, eles não o receberam, e no momento em que eles rejeitaram, eles não receberam Jesus, abre-se uma porta de escape.
para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade que outrora nós não tínhamos. Hoje nós temos a chance que outrora nós não tínhamos. Hoje nós temos a decisão de escolher, louvado seja o nome do Senhor, o que nós queremos para a nossa vida. E a minha petição, a minha oração, o meu convite é que você escolha para você o melhor, para que mais tarde você não venha sofrer as consequências. O mundo é bom? É. O mundo tem coisas agradáveis aparentemente? Tem. Mas se você escolher servir ao mundo, louvado seja Deus, você vai ter uma perca muito grande. Porque você pode correr o risco, se não se arrepender, de ficar nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que é importante servirmos ao Senhor. Porque Ele veio para os seus não receberam, e hoje nós temos esta oportunidade. Hoje nós temos este privilégio. Hoje nós temos essa possibilidade de alcançarmos a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Só que o versículo de número 12, eu quero dizer aos amados que não é uma pregação, é apenas uma meditação da palavra de Deus. O versículo de número 12, quando os judeus o rejeitaram, não receberam Jesus, não reconheceram ele como Filho de Deus, como unigênito do Pai, quando eles o rejeitaram, não deram crédito à palavra de Deus, quando eles desprezaram Jesus, a porta da condenação que estava sobre nós, ela se abre. Ela se abre, nos dando acesso de chegarmos ao Senhor e temos o direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12 diz o seguinte: mas todos quanto o receberam, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, você tem esta oportunidade. Você tem esta chance. Você tem este privilégio de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas tudo quanto os receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, você tem esta oportunidade. Você tem esta liberdade. Você tem o privilégio que outrora você não tinha. De que, irmão, você fala? De serem chamados filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outrora, quando a gente estava no mundo, nós éramos chamados de filhos das trevas. Outrora, quando a gente estava no mundo, nem identidade nós tínhamos. Nós não tínhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje, o que somos? Somos hoje chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para você se tornar um filho de Deus, um herdeiro do céu, você precisa receber a Jesus, você precisa aceitar a Ele, você precisa receber a Ele como verdadeiro e seu legítimo Salvador. Mas todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, pelo sangue da cruz, pelo sacrifício do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, pela remissão dos nossos pecados, pelo derramamento de sangue, hoje nós temos o poder, hoje nós temos a definição de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. A saber, todos que crerem no seu nome. São chamados filhos de Deus os que crerem no nome de Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. Todos aqueles que o receberem, todos aqueles que confessarem, todos aqueles que crerem, têm a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Queridos, que privilégio para nós, que bênção para nós, porque antes nós não tínhamos esta oportunidade. Antes nós não tínhamos este privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos os privilegiados, porque nós temos este acesso, nós temos esta oportunidade, nós temos esse poder de decisão em nossas mãos. Cabe nós decidirmos, cabe nós escolhermos, cabe nós recebermos a Jesus como nosso único e legítimo Salvador. Pois ele veio para os judeus, mas no momento em que eles o rejeitaram, a porta de saída, a porta de escape, a porta que nos leva a Deus, se abriu. E hoje eu e você temos esta possibilidade, hoje eu e você temos esta oportunidade de alcançarmos a salvação pela bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estou encerrando esta meditação da palavra de Deus, mas que você pense nessas palavras, que você medite nessas palavras. Louvado seja o nome do Senhor, porque elas são verdadeiras e fiéis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que abençoe você, toda a sua casa e recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado nos seus afazeres. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.